De aplicação, né, de toxina botulínica para a gente ter um controle, né, e saber quantas unidades que eu apliquei, em quais grupos musculares, né. Normalmente, para aplicação de botox a gente trabalha mais terço superior, né, terço superior aqui da face, que pega toda essa região aqui de frontal, né, glabela, prócero, né, que aqui a gente tem algumas mímicas também, né, faciais que a gente faz e que acabam formando linhas de expressão ao redor dos olhos. Dá para trabalhar, dá para aplicar também em cima dos lábios, né, naquelas linhas aqui periorais, né, os códigos de barras, os famosos pezinhos códigos de barras, perdão. O músculo platisma também tem protocolo, né, que a gente aplica aqui, que são os chamados pontos de Nefertiti. Né, que o músculo platisma ele é o maior depressor da face, ou seja, ele acaba puxando tudo para baixo, né? Então, quando a gente quer melhorar aqui, ó, o contorno da face, a gente relaxa, né, os depressores da face, né? Que seria aqui o maior depressor da face, aqui seria o músculo platisma. Os pezinhos de galinha, né? Os famosos pezinhos de galinha que tanto que incomoda todo mundo, né? E essas são os protocolos mais utilizados, né, para aplicação aí de toxina botulínica.
vai falar um pouquinho aqui com a Elisângela, né? Ela então é minha ex-aluna, né? Graduada então pela FURB, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre a área de estética, né, Elis? Então, assim, fala um pouquinho pra gente da tua formação, né? Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou formada, né, em biomedicina pela FURB, né, como a Tati falou. Sou especialista em biomedicina estética, né, que é a área que eu atuo. Também sou especialista em biologia molecular, que é uma área aí de grande paixão, e em bioortomolecular e envelhecimento saudável. E atualmente ainda estou fazendo minha residência, iniciei a minha residência na realidade em Boston, né, em Harvard. Estou tendo aulas online, fazendo aí a parte teórica, né, online. Agora em novembro já seriam as minhas práticas, mas infelizmente em função da pandemia aí teve que ser adiado para o ano que vem. Então, Elis, e o que tu pode me falar em relação, né, à estética e saúde? Qual é essa relação que tu vê? Então, é uma relação bastante próxima, né? Pois a estética, né, ela hoje, né, a gente tratar uma disfunção estética, seja facial, né, por exemplo, como um rejuvenescimento facial, ou corporal, né, a parte de emagrecimento ou perda de gordura localizada, a gente está trabalhando diretamente, né, com a autoestima, né, das pessoas, ou seja, com a saúde emocional, né? Então, né, eu diria que essa relação está diretamente ligada, sim, tá? Principalmente aí a parte de emagrecimento também, que hoje a gente trata o paciente assim de uma forma sistêmica, né? Não apenas a parte externa, né? Desde os tratamentos faciais, né? A gente sempre tenta avaliar aí de uma forma sistêmica para corrigir, né, diversas disfunções. E o corporal, né, a perda aí para perda de gordura localizada, ou o emagrecimento em si, né, para perda de gordura visceral, a gente contribui muito para a saúde do paciente, né, no sentido de que, né, se o paciente tem um sobrepeso, a gente consegue ajudá-lo aí a diminuir os riscos, né, para o desenvolvimento aí de uma hipertensão arterial, o diabetes, né, o diabetes mellitus, né, que a incidência é muito grande, né, aqui no Brasil. Então, assim, eu diria que a estética está, assim, diretamente relacionada, né, à saúde, ao bem-estar das pessoas. Então, Elis, eu queria saber, assim, como a tua formação, né, contribuiu para a tua vida profissional. Ok. Bom, gente, sem toda a base, né, que o curso de biomedicina oferece, não teria como eu atuar na área que eu atuo hoje, né, em realizar os procedimentos que eu faço, né, ter domínio de anatomia, principalmente, né, anatomia facial, né, para realizar os tratamentos, né, que vai desde uma harmonização facial, né, a uma simples aplicação de um botox, né, a gente precisa ter o domínio de anatomia, tá? Farmacologia também é imprescindível, porque a gente trabalha com diversos medicamentos, então assim, saber o mecanismo de ação de cada ativo, de cada medicamento é fundamental, né? E enfim, diversas outras disciplinas, né, que são importantíssimas, né, a imunologia, né, então, sem sombra de dúvida, contribuiu muito e sem toda essa base não teria como atuar, né, fazer o que eu faço hoje na minha prática clínica. E hoje tu é realizada com
qual a área que tu escolheu, né? O que tu fala pra gente, assim, em relação ao teu trabalho, do dia a dia? Aham. Então, eu gosto bastante, assim, inicialmente eu tinha uma visão diferente da estética, né, acredito eu que como a grande maioria das pessoas, né, que até ainda algumas décadas atrás as pessoas viam a estética como algo relacionado à vaidade, como algo supérfluo, e eu trabalhando nessa área hoje, eu mudei essa minha percepção, né? Realmente a estética ela está diretamente relacionada à saúde, né? Ao bem-estar das pessoas, né? A saúde emocional e isso é maravilhoso, né? Seja aí em algum, em algum tratamento, né? De rejuvenescimento facial, né, onde você vai melhorar o aspecto, né, do rosto de alguém ou der um tratamento aí para perda de peso, enfim, inúmeras disfunções estéticas, né, que muitas vezes trazem muitos prejuízos, né, ao paciente. Com certeza. Né? Então, e qual é a principal inovação no campo da estética que tu vê, né? Atualmente. Sem sombra de dúvida, os injetáveis, né? Os injetáveis aí causaram uma revolução, né, nessa área, até mesmo porque você consegue retardar, né, e até postergar um procedimento cirúrgico, né, que algum tempo atrás a grande maioria das pessoas recorriam diretamente aos procedimentos cirúrgicos. Né? Hoje a gente já consegue ter outras opções. Exato, né? Ter outras opções, né? E são menos agressivas, né? Na verdade, muito menos agressivas. E você já consegue visualizar também o resultado. Exato, né? Mais de imediato. Sim. O pós é muito mais tranquilo, né? A gente consegue fazer com que o indivíduo aí retorne às suas atividades normais mais rápido, né, do que um procedimento mais invasivo, né, como o procedimento cirúrgico. Então, sem sombra de dúvida, traz muitos benefícios, com certeza. Então, Elis, obrigada, né? Agradeço aí por ter recebido a gente hoje aqui, né? É um prazer imenso estar aqui hoje, né? Imagina, como né? professora e agora estar aqui. O prazer é todo meu, né? O sucesso aí de um egresso é muito legal pra gente. Eu sou eternamente grata, né? Por vocês sempre, né, lembrarem de mim e estar sempre presente aí junto ao curso de biomedicina da FURB. Eu sou uma biomédica apaixonada, né, pela profissão. Legal, obrigada então. Obrigada. Hoje a gente vai coletar o sangue da aluna e a gente vai fazer uma lâmina e visualizar as células dela no microscópio. Então, primeiro para a coleta de sangue, eu vou ter que pegar um garrote. Vou colocar aqui no braço dela. Esse garrote vai servir para que eu consiga visualizar a veia dela. E com o meu dedo eu vou apalpando o braço para sentir uma veia. Gasta um pouco a mão. Isso. Tá? Então, após o garrote, escolhi a veia, vou fazer a sepsia. Eu vou vir com a agulha e a seringa. Né? Não peguei, né?
Certo. Eu coleto, eu vou vir com uma pipeta, vou pegar um pouco do sangue, eu vou colocar aqui na lâmina, uma quantidade, daí eu venho com outra lâmina e vou fazer uma extensão desse sangue. Então a lâmina ela vai ficar mais ou menos assim, eu vou secar ela, deixar secar no tempo natural. Depois eu vou fazer a coloração dela. Então a lâmina está seca. Eu tenho aqui uma bateria de coloração. O primeiro é um álcool que vai ajudar a fixar as células na lâmina. Então eu vou mergulhar por 5 vezes. A segunda coloração, essa mais rosada, ela vai colorar substâncias que são alcalinas, substâncias básicas. Então todo o citoplasma da célula vai ser corado com esse corante. Faço 7 mergulhos. E no final eu tenho o terceiro corante, que ele vai corar principalmente substâncias ácidas. Então ele vai fazer a coloração do núcleo das células. E eu faço 5 vezes. Após isso eu só passo uma água. Só esperar secar e a lâmina está pronta para ir para o microscópio. Então a lâmina está pronta, a gente acabou de botar ela no microscópio. E agora a gente vai procurar um campo bom de leitura. Eu tenho que achar um campo onde as hemácias, que são esses pontinhos rosas, estejam um do ladinho da outra. Esse campo a gente não consegue fazer a visualização delas porque é bem no início da nossa lâmina, então tem muita sobreposição de célula. Então a gente vai mais lá para o final da lâmina. Então a gente está aqui no aumento de 1000 vezes. A gente vai mais lá para o final da lâmina. Aqui ela já começa a ficar mais espalhada. Então esse campo aqui seria um campo ideal para a gente fazer a nossa leitura, porque as hemácias elas estão bem distribuídas e a gente consegue ver bem as características morfológicas dela. Então uma hemácia normal, ela tem que ser bem redondinha. Então a gente, aqui, essa mancha, essa bolinha roxa que a gente tem no meio é um leucócito, uma célula de defesa. Então ela é um linfócito. Esse linfócito ele vai estar atuando nas frentes de infecções virais. Mas a gente sempre encontra eles nas lâminas. A gente só fica em sinal de alerta quando eles estão numa quantidade muito maior que o valor de referência. Essas manchinhas roxas pequenininhas, elas são as plaquetas. Elas são responsáveis pela nossa coagulação. Quando a gente corta um dedo, e a gente tem um sangramento, elas que fazem o sangramento parar. Aqui é o neutrófilo. Esse leucócito é o que a gente tem em maior quantidade no nosso sangue. Cerca de 60% a 70% de todos os glóbulos brancos são neutrófilos. Então eles vão estar relacionados a infecções bacterianas quando eles estão em grande quantidade. Então uma análise hematológica ela consiste basicamente disso, né? A gente faz uma coleta de sangue, passa esse sangue no equipamento, né, na máquina que vai fazer a leitura, e a gente confecciona uma lâmina para a gente poder olhar essas características morfológicas das células. Em pacientes patológicos, a gente encontra bastante alteração. Nesse aqui, como é o sangue de um aluno, é muito difícil a gente encontrar qualquer coisa alterada em uma pessoa saudável. Então aqui eu trouxe um laudo. Basicamente é isso aqui que a máquina vai nos soltar, né? Isso aqui é um laudo de um hemograma real, né? Então ela vai dizer a quantidade de hemácias que a gente tem por microlitro de sangue, então ela dá em milhões, né? E aqui do lado a gente tem o valor de referência. Então a gente sempre olha a quantidade e o valor de referência para ver se está dentro dos padrões. Ela vai soltar a hemoglobina, que ela é a quantidade de hemoglobina que tem num determinado volume de sangue. Aqui ele está dando em gramas por decilitros. Então isso quer dizer o quê? Que em 100 ml de sangue, porque um decilitro seria 10 partes de sangue, 10 partes de um litro.
Então, em 100 ml de sangue, eu tenho um total de 12 gramas de hemoglobina. Então, a gente olhando aqui, está dentro do padrão de referência. Caso essa hemoglobina tivesse abaixo, ali de 11, tivesse em 10, em 9, a gente já consegue dizer que essa pessoa está com anemia. Aí depois a gente vai ter que olhar os outros parâmetros para ver que tipo de anemia que é, porque a anemia ela tem vários tipos, né? Abaixo a gente tem um hematócrito, que é uma quantidade de hemácias que a gente tem num determinado volume de sangue. Então, se eu pegar 100 ml desse sangue e deixar ele sedimentar, 32%, ou 32 não, desculpa, 36% ou 36 gramas seriam só de hemácias. Então, esse é um outro parâmetro bem importante para a gente avaliar a quantidade de hemácias que a gente tem circulante no sangue. Caso esse valor esteja muito alterado, muito alto, acima de 46, ele acaba deixando o sangue bem viscoso, é um sangue grosso, né? Então isso é preocupante, que a gente pode estar formando trombos. Então a pessoa pode estar tendo um processo de trombose ali. E se tiver muito fino também, é preocupante, né? Então, porque ela pode estar ali com uma anemia bem severa ou possivelmente com sangramento, né? Esse VCM seria o valor corpuscular médio. É um cálculo que a máquina faz para avaliar o tamanho da hemácia. Então, uma hemácia normal, ela mede de 80 até 100 femtolitros. E se tiver abaixo disso, ou acima, elas são alterações que a gente também enquadra nos parâmetros de anemia. O HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, seria um cálculo que o aparelho faz, é como se a gente pegasse uma hemácia, abrisse ela e tirasse todo o conteúdo de hemoglobina e pesasse. Ela dá uma unidade em picogramas. É uma unidade bem pequenininha de medida. Então, isso aqui a gente usa para avaliar a coloração da hemácia. Também muito importante nos parâmetros de anemia. O CHCM seria a concentração dessa hemoglobina. O RDW seria a variação do tamanho de células. Então, se a gente contar várias células, elas nunca são do mesmo tamanho, né? Eu posso ter uma variação máxima até de 15%. Acima disso, também são alterações que podem estar associadas com alguma patologia. Então, o hematologista ou analista clínico que vai olhar esse exame, ele tem que ficar muito atento nesses parâmetros. E a segunda parte é que a gente tem os leucócitos, que são nossas células de defesa. Também são parâmetros bem importantes se eles estão fora dos valores de referência, porque eles podem ser indicativo de infecções virais, bacterianas, relacionadas a parasitoses, a síndrome alérgicas. Então, o clínico ele tem que sempre estar atento a esses parâmetros. O hemograma ele consegue avaliar desde doenças simples, como anemias, até doenças de maior complexidade, como a leucemias. As plaquetas também são muito importantes na nossa análise, né? Que a gente avalia o processo de coagulação. Então, se o paciente está com uma plaqueta muito baixa, pode ser um sinal que ele possa estar com sangramento, ou pode ser que a coagulação dele não está muito boa. Então, a gente tem que sempre avaliar esses três parâmetros: o parâmetro de hemácias, o parâmetro de leucócito e as plaquetas.